Glória a Deus. Deixa-nos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá do como mundo dá, não se pega tudo em vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Louvamos a Deus, meus amados, porque este é o dia que o Senhor fez. Dessa maneira, nós nos encontramos alegres, satisfeitos, contentes, regozijados, maravilhados na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço a Deus por todas as vossas vidas que, com esse carinho, apoio, auxílio, glória a Deus, tem nos apoiado e tem nos incentivado a estar sempre aqui, ali e acolá, realizando a obra de Deus, levando a palavra. Eu só tenho a agradecer a Deus. Continuação dos vídeos, livro do nosso Deus, do Senhor Jesus, Espírito Santo, que escreve o filósofo grego, médico, doutor Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo do número 11, a partir do versículo 19, tem um total de 30 versículos. Aí tem um título e um subtítulo. O título diz: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Este é então o subtítulo. Atos dos Apóstolos é conhecido como livro do Espírito Santo, é conhecido como as atitudes dos apóstolos, daqueles que estavam seguindo Jesus, daqueles que passou a seguir Jesus. Glória a Deus, as atitudes da igreja dos apóstolos, e conhecido como, principalmente, livro do Espírito Santo. Observe, amados, a partir do versículo 1, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava, glória a Deus, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Pedro começa a expor a palavra, a literatura, o ensinamento, a doutrina de Cristo, de Deus, por exposição, por particularidade. Glória, desde o começo. Estando eu orando, as palavras de Pedro, glória a Deus, estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos. Ou seja, por algum momento, Pedro, na oração, ele sai do corpo dele, arrebatamento de sentidos, glória de visões. Numa visão, ele viu um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. E sucedeu isso por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da minha casa, em que eu estava, 3 varões, que foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles. O Espírito Santo me disse que eu deveria acompanhar eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, que é Cornélio, que está lá no versículo 10, a história de Cornélio começa ali, e Atos dos Apóstolos. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, que agora os irmãos dando testemunho do que Cornélio havia dito. E o próprio Cornélio diz isso para Paulo. Ele dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual vai te relatar, Cornélio, palavras com que te salves tu e toda a tua casa.
E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu Deus o arrependimento para a vida. Amados, glória a Deus. Sua alegria, bênção pura sem mistura. Os discípulos, os apóstolos se reuniram, glória a Deus, porque eles ouviram falar a respeito de Pedro, glória a Deus, que adentrara às nações gentílicas, aos gentios, inclusive Cornélio foi um deles. Eles estavam discutindo a respeito dessas coisas, porque Pedro, você como da circuncisão, você como foi enviado aos judeus, vai aos gentios, vai a um pagão, vai a um não batizado, vai a um estrangeiro, vai a alguém que não é da linhagem de Israel. Glória a Deus, por que fizeste tal coisa? E eles conversando entre si, aí Pedro pede a palavra e começa a relatar: não, meus irmãos, eu estava em minha casa, na oração, de repente veio sobre mim um arrebatamento de sentidos, o meu espírito, dentro de uma maravilhosa visão, eu ergo os meus olhos aos céus e vejo descer dali um grande lençol branco, com alguns caracteres de animais, répteis, quadrúpedes, louvado seja Deus, e a voz me dizia do alto céu: Pedro, mata e come, louvado seja Deus. E a voz falando ali dentro da visão do apóstolo Pedro por 3 vezes, ele disse: Senhor, como eu posso comer uma coisa comum e imunda, quando na minha boca, nos meus lábios, nunca entrou coisa desse jeito? E aí, glória a Deus, Pedro insiste em oração, sabe, na cabeça dele, na visão, naquela luta, louvado Deus falando com ele. Aí o Senhor disse: mas Pedro, glória a Deus, não chames tu comum ao que Deus purificou. Em outras palavras, Pedro, não desdenhe, não menospreze, não tome em particularidade imundo ou comum o que Deus purificou. Em outras palavras, Deus dizendo para Pedro, naquela visão: Pedro, não faça acepção de pessoas no que tange a salvação. Essa conversa, esse diálogo, por 3 vezes, Pedro, o lençol subindo e descendo, aqueles répteis para Pedro matar e comer. Era para Pedro matar em Cornélio, o velho homem. Era para Pedro matar em Cornélio, a velha criatura. Era para Pedro, glória a Deus, evangelizar Cornélio, falar de Cristo, de Jesus. É o símbolo daqueles animais comuns e imundos, só que Deus os santificou. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar tudo e a todos. Qualquer pessoa pode ser santo, porque santo é um estado. Agora, nem todos galgam, desejam, anelam, anseiam, buscam santificação, porque a minuto após minuto, enquanto vivemos nesse invólucro, nessa terra, nesse habitat geográfico, glória a Deus, nessa terra, santo é estado, santificação é processo, e processo requer algumas exigências, requer algumas demandas, algumas regras, requer objetivos, requer finalidades, propósitos, projetos, santificação. E Deus o santificou e disse: Pedro, mate e come. Deus dizendo: Pedro, não faça acepção de Cornélio.
Ajude ele, mostre o caminho para ele, diga para ele as palavras com que ele deva se salvar, tanto a ele quanto toda a sua casa, a sua família. Embora ele seja gentil momentaneamente, embora ele seja comum momentaneamente, embora ele seja impuro momentaneamente, embora ele não seja momentaneamente israelita espiritual, mas vai ser, porque é você que vai lá. Não faça tu comum. Não diga o que é impuro aquele que Deus santificou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Um dia desses, o Senhor diz, através do salmista, no número 16 do Salmo, na estrofe 3, digo aos santos em que estão na terra, e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Ou seja, mesmo antes de Pedro chegar à casa de Cornélio, com os varões que estavam com ele, com os varões que Cornélio enviou, Deus já havia escolhido Cornélio, porque, senhoras e senhores, Cornélio era um centurião que tomava conta, presidia, estava na superintendência, no comando de 100 a 150 soldados italianos. Glória a Deus! Ele servia a corte cesareia de César, entre outras situações. Só que Cornélio era um homem piedoso, Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio, ele não perdia tempo, ele sempre procurava ajudar daquilo que ele possuía, um ao outro. Na verdade, Cornélio, nada do que ele possuía era dele em propriedade peculiar, particular, não. Ele sempre, glória a Deus, tinha essa coisa dentro dele boba, que vinha de Deus mesmo, sem ser evangélico, mesmo sem ser cristão, mesmo sem ser protestante. Ele ajudava. Senhoras e senhores, e Cornélio gostava também de jejuar. Aleluia, a Bíblia descreve um capítulo anterior que Cornélio, aleluia, no capítulo 10, versículo 30 e 31, ele estava jejuando por 4 dias consecutivos. Antes mesmo de Pedro ter a visão, de Pedro chegar a Cornélio por intervenção divina, Deus sempre obteve um carinho especial na vida do moço Cornélio. Glória a Deus. Talvez o que falta para alguém chegar a Cristo é você chegar nele. Talvez o que falta para alguém levantar as mãos, confessar publicamente, aceitando, recebendo Jesus como seu único suficiente Salvador, é uma atitude sim, sua, é uma atitude minha. Glória a Deus, é nós movimentarmos, agirmos, é nós sermos um pouco mais ágil, veloz, um pouco mais habilidoso, um pouco mais estratégico para ganharmos vidas para Cristo. Glória a Deus, foi necessário Deus, quando Pedro orava, ele mostrar, glória a Deus, nesse lençol branco, espécie de comidas, de répteis, quadrúpedes, e que para os judeus era comum, era impuro, ou era incomum comer tais alimentos, não poderiam entrar nos seus lábios. Louvado seja Deus, mas meu querido, para salvar uma alma, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus faz coisas que ficamos surpreendidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa de alguém dizer, eu não como isso, não como aquilo, não como tal coisa, eu não como carne de porco, eu não como dendê, eu não como acarajé, eu não como não sei o quê. Meu irmão, tudo é de Deus, vem de Deus. Alguém ou alguns que oferecem a entidades que não pertencem a Deus, mas tudo vem de Deus. Claro, você não vai participar de banquetes, de alimentos, quando é notoriamente sabido de você que aquilo foi consagrado a entidades que não seja a Deus. Aí você não vai participar mesmo não, porque você, na sua sã consciência, você sabe. Mas até você não saber e você está se alimentando, obviamente, crente que é crente, independente de onde ele vai comer, de quem ele oferece, glória a Deus, ele sabendo ou não a tendência dele, e ele deve fazer,
é orar sobre alimento, sobre a veste, sobre o calçado, sobre a casa que ele está, o automóvel que ele administra, a empresa, tudo que ele administra, ele tem que abençoar e orar e consagrar a Deus, todo dia. E aí Pedro ficou naquela dúvida, mato ou não mato, como ou não como, cozinho isso, vou comer isso ou não? E ele não, Senhor, eu não posso fazer isso. E Deus falou, Pedro, você vai rotular de comum ou impuro aquilo que eu estou santificando? Olha o que diz Tito capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros. Ei, menino, tudo é puro para quem é puro. Tudo é puro só para quem é puro. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Claro, nada vai ser puro para quem já está contaminado, para quem já é infiel. Não tem nada que vai ser puro diante deles. Glória a Deus, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está aqui, meu amigo, Tito capítulo 1, versículo 15 e 16. Tudo é puro agora só para quem é puro. Aleluia! Glória a Deus! Mas não tem nada que é puro, não tem nada que é puro para quem está contaminado e se contamina todos os dias. E quem os infiéis, não tem nada puro para eles, nada, nada, nada. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro naquela visão, mata, não mata, meu Deus. E Jesus falou com ele, rapaz, não faça comum, não trate como impuro, rapaz. O que eu já santifiquei, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Olha, está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Irmãos, é a lei, é a palavra de Deus, é a Bíblia, eu reproduzo o que está nela. Quem é injusto, continue na injustiça. Se você já burlou bem, eu não acho. E eu não quero ser injustiçado, também não quero, glória a Deus, injustiçar ninguém. Mesmo com todos os defeitos, falhas, eu não quero ser injustiçado, nem injustiçar ninguém. Mas às vezes acontece. Mas você tem que se voltar para Deus todos os dias, antes do sol se pôr. Se arrepender e tentar evitar o máximo possível para não ser contaminado, nem contaminar ninguém. E quem está sujo, suje-se ainda. Está no versículo 11 de Apocalipse 22. E quem é justo, continue na justiça. Quem é justo, continue fazendo justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Meu irmão, glória a Deus. E Pedro ficou ali. E ele obedeceu a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E na mesma hora que ele obedece, para junto dele esses varões. E vai contar a respeito de Cornélio. E aí Pedro entendeu que Cornélio e sua família representavam aqueles animais que Pedro até alguns momentos atrás achava que era comum, que era imundo, que era impuro e que ele não poderia tocar. Ou seja, ele achava que ele não deveria sair da sua nação, do povo hebreu, judeu, daquele povo que Deus escolheu, Israel, até o dia de hoje. Pedro achava que ele não poderia sair dali para falar de Jesus, para que não fosse lá de Jerusalém. Era o que Pedro e muitos acham até hoje. Só que Jesus diz, ele veio para todos. E quando Pedro chega lá, e Pedro começa a falar de Jesus, as palavras para Cornélio e sua família, para o pessoal que havia ido com ele, para aquele pessoal que veio buscar Pedro. Ele começa a falar, e o Senhor, o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio,
porque caiu, veio sobre eles foram cheios do Espírito Santo, como também no princípio que aconteceu ali, aleluias, quando eles estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, que receberam a virtude, o poder do alto, o Espírito Santo de Deus. Essa coisa boa aqui também fluiu na vida da família de Cornélio. E Pedro se lembra do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com mar, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, Deus quer dar para você o mesmo dom que deu para a igreja, o mesmo dom que deu para os apóstolos, para os discípulos, o mesmo dom que Deus está dando, vai dar para quem segue a Ele, para quem vai procurar servir a Ele, o mesmo dom. Agora, temos que crer para isso acontecer, e se cremos, não é uma crença, não é uma fé natural nata que nasce, mas é uma fé sobrenatural que vem de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13... E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todos quantos invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém invoca, está invocando e vai invocar porque acredita. Meu irmão, minha irmã, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Na verdade, até os estrangeiros, até os órfãos, as viúvas, na verdade, o universo inteiro, Deus concedeu a eles o arrependimento para eles se arrepender, para eles herdarem a vida eterna em Cristo Jesus. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, deletados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença de Jesus, mais dias. Marcos capítulo 1, versículo, aleluias, 14 e 15, e depois que João o Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Meu amado, glória a Deus. Pedro está orando. Jesus quer te encontrar sempre você orando. Deus quer te encontrar você orando, Espírito Santo, porque é no momento da oração que Deus vai lhe dar a revelação, a visão. É no momento da oração que você vai receber o arrebatamento de sentidos, fazendo sentido ou não, como não fez sentido na vida de Pedro, um lençol branco descido do céu, com animais, répteis, quadrúpedes, entre outras situações, e a priori Pedro entendia que aquilo era impuro, era incomum, não poderia tocar, e Deus revela ele: não, Pedro, aqui, eu estou te mostrando aqui essa visão, mas simplifica aqui, aleluia, vai chegar aí 3 homens, vai chegar aí alguém, vai lhe procurar, glória a Deus, vá, sem duvidar nada no caminho, porque dentro dessa visão, aparelha, assimila, é semelhante a uma família que eu quero que você vá lá, presencial, fale do meu amor, fale de mim, porque eles estão sedentos e eles vão me receber, e no momento que eles me receberem, eles vão ser batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Meu amado, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não põe ninguém a se perder. As pessoas se perdem por si só. Outros se perdem e atribuem culpa a terceiros, a imagem e semelhança de Deus ao seu próximo. Não vai funcionar, não funciona assim, não é assim. Glória a Deus, glória a Deus. Cada quem vai dar conta de si mesmo a Deus. Ah, Marcelo, mas Ciclano teve contribuição para que fulano se afastasse, distanciasse, desviasse, tirasse a vida, fizesse besteira. Negativo. O caminho a escolher a ser traçado é por cada um. Por mais que haja influência, direta ou indiretamente, de alguém, de algum ser espiritual, mas a decisão é sua. Eu não decido por você, Satanás não vai decidir por você, os demônios não decidem por você, seitas e heresias não decidem por você.
Quem decide por você é Deus, se você quiser, e você. Porque quando a perseguição, provação, tribulação, entre outras perturbações, é mista que acontece dentro da Bíblia Sagrada, da mais simples, mais complicada, e quem decide somos nós. E eu te peço, decida com Cristo, em Cristo e para Cristo Jesus. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação na opção todas, deixa o teu joinha, like, legal, teça o teu comentário e, por gentileza, passe esse link dessas ministrações adiante. O objetivo desse canal e aqui é que o mundo seja alcançado por Cristo. Deus abençoe, forte abraço, sintam-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo. Conte conosco, até obviamente onde as minhas mãos podem alcançar. Se ela não puder alcançar, a de Jesus encontra. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se papai permitir. Glória a Deus. E enquanto isso, vamos dar glória e trabalhar para Jesus, porque é bom demais.